pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da termoquímica. Agora nós vamos falar de processos endotérmicos e exotérmicos. Então, este desenho é o mesmo que está na teoria da aula de hoje. Processos endotérmicos significa que ele precisa absorver calor. Processos exotérmicos, exo, significa que ele precisa liberar calor. Aí, como exemplo, nós temos aqui as mudanças de estado físico da água. A gente tem a água no estado sólido, líquido e gasoso e as suas mudanças de estado físico. Quando a água está no estado sólido, para ela poder entrar em fusão, passar para o estado líquido, ela precisa absorver calor para que isto ocorra. Da mesma forma, quando ela está no estado líquido e precisa entrar no estado gasoso, a gente tem que aquecer, ocorre um aquecimento para que ela mude de estado físico. Então, se ela precisa aquecer, precisa de calor, é um processo endotérmico. Na parte de baixo, eu tenho justamente o que? Liquefação, solidificação. Se ela está no estado gasoso e precisa entrar no estado líquido, para que isto ocorra, eu preciso diminuir a temperatura. Então, eu preciso retirar este calor. Eu preciso que liberar este calor. Neste caso, é um processo exotérmico. Estou no estado líquido e quero entrar no estado sólido. De novo, eu preciso retirar, liberar este calor para que ela saia do estado líquido e entre no estado sólido, para que ocorra a solidificação. Então, de novo, eu tenho um processo que é o processo exotérmico. Eu preciso perder, liberar calor, ok? O conceito espero que tenha ficado pelo menos mais ou menos claro. Aí vamos lá, aos exemplos que eu vou dar para vocês. Eu tenho uma reação que é um processo endotérmico. Como é que eu sei que é um processo endotérmico? Eu tenho a água no estado líquido e ela passa para o estado gasoso. Então, é um processo no qual eu vou precisar aquecer para que ela mude de estado físico. Se eu tenho que aquecer, eu preciso de calor. É um processo endotérmico. No exemplo que eu tenho na matéria de hoje, que eu coloquei para vocês, eu vou ter 1 mol de água que vai precisar de 44 kJ de energia para poder transformar 1 mol de água no estado gasoso. Então, 1 mol, eu tenho 44 kJ. O exemplo, eu coloquei que quando eu tenho 5 mols de água no estado líquido, qual é a quantidade de energia, de calor que eu preciso para transformar essa quantidade de 5 mols de água no estado gasoso. Então, a regra de 3, simples e direto. A gente vai multiplicar em x. 5 mol vezes 44 kJ divididos por 1 mol. Vou cortar mol com mol, então eu vou ter 220 kJ. Por que a regra de 3? É para mostrar para vocês que essa questão da mudança, do calor, da quantidade de calor, ele é proporcional à quantidade ou à massa. Quanto maior a massa, mais calor eu vou precisar. Quanto menor a massa, menos calor. Então, você pode determinar isso por uma regra de 3 simples e direta. Aumentei a quantidade de mol, eu tinha 1, passei para 5. Quando eu tinha 1 mol, 44 kJ. Se eu passei a ter 5 mols, eu vou precisar de uma quantidade 5 vezes maior de energia para que ocorra esta mudança. E aí a gente resolve por uma regra de 3 simples e direta. O outro exemplo é um processo exotérmico. Como é que eu sei que é um processo exotérmico? Eu tenho um gás no estado gasoso, que é o metano, que na presença do oxigênio vai produzir dióxido de carbono e água no estado
gasoso. Isso significa que é uma queima. Então, quando eu tenho um processo, uma queima, toda queima, você sente de imediato que tem uma liberação de calor. Então, eu estou jogando, eu estou liberando calor para o ambiente. É um processo exotérmico. Neste caso, eu tenho 1 mol de gás metano. Neste processo de queima, liberam 889,5 kJ na forma de calor. Então, se eu tenho 1 mol, eu tenho esta liberação de energia. O exemplo que eu dei para vocês, eu vou ter 10 mols. Como é proporcional, essa quantidade de energia ela tem que aumentar em 10 vezes. Então, é uma regra de 3 simples e direta. X vai ser igual a 10 mols vezes 889,5 kJ divididos por 1 mol. Corta mol por mol, então nós vamos ter 8.895 kJ. De novo, é proporcional. Se eu diminuir a quantidade de mols, a minha quantidade de energia necessária também será reduzida. Então, isso é proporcional. Para a gente poder resolver isso, uma regra de 3 simples e direta. Ok? Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Tem exercício, tenta resolver.